Bem-vindo novamente aqui ao nosso canal com o professor Luiz Carlos. Vamos a mais uma videoaula. Hoje nossa aula será no sétimo ano sobre equações do primeiro grau. Mas antes, vamos fazer a correção da atividade 19, referente aí ao assunto quadriláteros. Vamos partir aí direto para a nossa atividade de correção. Então, de acordo com a nossa atividade, que foi sobre quadriláteros, duas questões. A primeira questão diz o seguinte: calcule a medida x do ângulo da figura abaixo. A figura abaixo, essa daqui, esse quadrilátero, ele tem aqui três ângulos conhecidos e um ângulo x. Pelos conceitos que a gente viu aí de soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer, nós sabemos que a soma do ângulo x mais 87 graus mais 98 graus mais 105 graus será igual a 360 graus. Nós vimos também que qualquer quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos, passando aqui apenas uma diagonal. E a gente sabe que os triângulos têm a soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Vamos resolver nossa equação. Vamos somar esses valores aqui: 87, 98, 105. 7 com 8, 15. 15 mais 5, 20. A 2. 2 com 8, 10. 10 com 9, 19. Baixa 19, leva 1. Soma 1 mais 1 aqui, 2. Então, eu sei que a soma desses ângulos aqui corresponde a 290. 290 graus é igual a 360. Então, para a gente encontrar agora o valor de x, basta eu passar esse 290 para o segundo lado aqui da equação. X é igual a 360. 290 que está positivo vai mudar de lado, vai ficar 290 negativo. E aqui é uma conta simples de fazer. 360 menos 290, uma subtração. 0 para 0 é 0. Nós temos ainda aqui 9 para 16, que dá 7. Vem 1 para somar com esse 2. 3 para 3, 0. Então, nós chegamos aqui ao resultado de x igual a 70 graus. Então, vamos partir agora. A gente tá aqui que está caindo as coisas aqui no estúdio. 70 graus, o nosso ângulo x correspondente aqui da alternativa. Letra A é a resposta para a primeira questão. Para a segunda questão, a situação é a seguinte: nós temos aqui na figura a seguir, temos três ângulos A, B e C. Podemos afirmar que a soma de A mais B mais C é igual a. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: nós temos quatro ângulos e eu quero encontrar o valor de A mais B mais C. São esses três aqui, que somado com esse ângulo conhecido é igual a 360 graus.
Aqui, para a gente encontrar esse valor dessa expressão, eu sei que A mais B mais C vai ser igual a 360. 117, que está positivo no primeiro lado da equação, vai passar negativo. 117. Então, 360 menos 117, eu vou ter 7 para 10. 3, vem 1. 2 para 6, 4. E 1 para 3, 2. Tá aí. Eu sei agora que A mais B mais C corresponde a 243 graus. Está resolvida a nossa questão. A alternativa correta aqui vai ser letra E. Então, gente, essa foi a correção da atividade 19. Vamos direto aqui para a nossa aula de hoje, agora com equações do primeiro grau. Equações é um assunto que a gente trabalha bastante na matemática, tanto as equações do primeiro como equações do segundo grau, que são os assuntos que mais é visto aí, onde praticamente todos os problemas matemáticos chegam nisso aí, certo? Só que nós estamos ainda num nível ainda para equações de primeiro grau. As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, representadas sob a forma ax mais b. Então, toda equação do primeiro grau, lembrando que o x é sempre elevado a 1, no caso aí, onde A e B são números reais, sendo A um valor diferente de zero, porque se A for zero aí, nós só vamos ter B igual a zero, e não é mais uma equação do primeiro grau, porque se o A for zero, vai anular o termo x. Então, vai deixar de ser uma equação. E x representa um valor desconhecido. O valor desconhecido é chamado de incógnita, que significa termo a determinar. Então, o x é o probleminha que a gente tem que sempre resolver. Vamos ver aqui a equação, exemplos de equações. Veja que aqui nós temos uma equação x mais 1 igual a zero. Vamos imaginar aqui, por exemplo, nós temos aqui um valor de A, que no caso acompanha o x, que não tem coeficiente, chama-se de A igual a 1, e B, que é o termo independente, no caso aqui, é 1. Para o caso dessa equação aqui, nós vemos que ela não está no formato da que está aqui acima, ax mais b igual a zero. Para tornar essa equação aqui igual a essa, eu vou trazer esse 5 para o primeiro membro. Como o 5 está positivo, ele vai passar para o primeiro lado, ele vai mudar de sinal, ele vai vir negativo. Como eu tive que pegar o 5 do segundo membro, não sobrou nada aqui, então tenho que representar por zero. Veja que agora, menos 2, menos 5, na matemática, sinais iguais. Na adição e subtração, repete o sinal e soma. Então aqui eu tenho menos 7 igual a zero. Então nós temos aqui A igual a 1 e B igual a menos 7. Então está aí os coeficientes dessa equação. Vamos avançando aqui. E agora vamos ver como é a resolução de uma equação do primeiro grau. Para a gente resolver uma equação do primeiro grau, nós precisamos isolar o termo x. Veja que temos aí x no primeiro membro e temos x no segundo membro.
Para eu isolar o termo x, vou trazer os elementos, os termos que tem x para o primeiro lado da equação. No caso aqui, 4x. Esse 2x aqui eu vou trazer para o primeiro membro. Como ele está negativo, veja que ele vem agora positivo. Quando eu falo primeiro membro e segundo membro, antes da igualdade é primeiro membro. Depois da igualdade, segundo membro. Então, veja aqui, ó, 2x está depois da igualdade, é segundo membro. Trago esse termo para o primeiro e vem com o sinal contrário. Se ela é negativo, vem positivo. Igual a 12, que já está aqui no segundo membro. E veja que eu vou pegar esse termo aqui, 6, que é positivo, antes da igualdade, e vou passar para o segundo lado aqui, depois da igualdade. Então, ele vai mudar o sinal, ele vai ficar menos 6. Está mais, vai menos. Veja que agora ficou bem simples de resolver. Como é que você vai somar 4x mais 2x? Você vai somar 4 mais 2. 6. Repete o x. 12 menos 6 é igual a 6. Então, aqui é o seguinte. Qual o número que multiplicado por 6 dá igual a 6? Para resolver isso aqui, basta você fazer o seguinte. Você vai passar o coeficiente do x dividindo o número que está no segundo membro. Você pode fazer isso quando não tem nenhuma, só tem um termo aqui, x. Quando dividir aqui, 6 dividido por 6 dá igual a 1. Então, temos aí x igual a 1. Vamos para mais um caso aqui de equação. Elas podem ser um pouquinho longas, mas que a gente seguindo as regras matemáticas não tem nenhum problema para resolver. Eu nem coloquei o conjunto de solução aqui, né? Vamos colocar o conjunto de solução. Ou também esse conjunto de solução, também chamado de conjunto universo, né? Nosso conjunto de solução aqui, vou considerar os números reais, né? Nada mais é do que o valor que x representa. Então, o conjunto de solução aqui é x igual a 1. Vamos adiantando aqui para o segundo exemplo. Resolução de equações do primeiro grau e o conjunto universo. Vamos fazer aqui, primeiramente, a multiplicação. Lembrando das expressões numéricas. Primeiro se resolve o que está nos parênteses, para depois efetuar o restante das operações básicas da nossa equação, no caso. 4 vai multiplicar x. 4x. 4 vezes 5. Veja que eu tenho mais com mais aqui dá mais 20. 3 vezes x. 3x. 3 vezes 5 dá 15. Então, igual a 21. Repete o restante aqui. Resolver a multiplicação desses parênteses, vamos somar os termos que temos aqui em relação às variáveis x. A variável x, na verdade, né? Só tem uma variável x aqui para a gente somar. Porque consideramos na equação que são iguais. 4x mais 3x. Isso vai resultar em 7x. Somando aqui 20 mais 15, você vai ter aqui, ó, 35. Igual a 20. Para finalizar aqui a nossa equação, veja que eu tenho que isolar o termo 7x. No segundo membro, eu tenho aqui 21 e vou passar esse termo 35 para o segundo membro. Veja que ele está positivo e vai passar com o sinal contrário. Vai menos
35. Nosso 7x aqui vai ser igual a 21 menos 35. Para fazer esse cálculo, lembrando que aqui eu tenho um positivo com um negativo. Quando temos sinais diferentes na adição e subtração, repete o sinal do maior número, no caso aqui sem considerar o sinal, né? Quem é maior? 35. Então prevalece o sinal do 35. E subtrai o maior do menor. 35 menos 21. 1 para 5 é 4 e 2 para 3, 1. Temos aqui menos 14. Então, qual é o número que multiplicado por 7 dá igual a menos 14? Vamos fazer isso agora. Vamos passar o 7 dividindo. Ó. Veja que o 7 ele é como se estivesse multiplicando o x. 7x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou passar dividindo aqui. Ó. 14 dividido por 7. Veja que tem esse sinal negativo. Mas aqui é o seguinte, a relação da divisão é menos por mais, dá menos. 14 dividido por 7 dá igual a 2. Então, veja que nós temos aqui x igual a menos 2. A solução, ou o conjunto de solução, então, estamos trabalhando aqui no conjunto dos números reais. Nós temos o conjunto de solução igual a menos 2. Então, tá aí a nossa questão. Vamos partir para outro exemplo aqui, agora envolvendo balança. A balança é um exemplo clássico de equações. Veja que aqui nós temos um exemplo de uma balança, onde temos 3 pacotes. Esses 3 pacotes aqui eu posso chamar de uma variável, né? Eu posso dizer que cada pacote desse aqui é um x. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter o seguinte. Vamos começar por esse lado aqui, né? Eu tenho 3 pacotes x. Deixa eu começar mais com detalhe. Vamos somar o peso dos 3 pacotes a soma dos 3 pacotes aqui é igual. Veja que a balança está equilibrada, uma equação, os lados são iguais, e eu tenho aqui 500 gramas mais 100 gramas. Eu quero saber quanto vale aqui cada pacote desse aqui em gramas. Somando aqui esses 3 pacotes, eu vou ter 3x. E eu somando os 500 com 100, 600 gramas. Para eu saber qual o valor do número x multiplicado por 3, que é a nossa incógnita, qual o número que multiplicado por 3 dá 600? Ou você pode fazer isso aqui. 600 dividido por 3, porque o 3 está multiplicando, tem que passar dividindo. 600 dividido por 3, basta dividir 6 por 3, que dá igual a 2, e acrescentar os dois zeros. Então, cada pacote aqui equivale a 200 gramas. Então, um exemplo clássico de equações de primeiro grau é a balança. Vamos ver outro caso aqui de balança, com mais alguns detalhes. No primeiro lado aqui da nossa balança, nós temos três caixas X. Nós temos 3 caixinhas X. Temos um peso de 100 mais outro peso de 100 mais um peso de 500. Isso é igual a X mais 1 quilo. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Nós não podemos botar 1 apenas ali, porque
ficaria em unidade diferente. Grama e quilograma seria unidade diferente. Somando aqui nossos valores x, nós temos 3x. Esses 3 aqui, ó. Agora vamos somar esses 3 aqui, que são valores numéricos. Se eu somar aqui 100 mais 100, 200. 200 mais 100 mais 500 dá 700. Igual a x mais 1000. Veja que eu não peguei esse x ainda para cá, mas agora eu vou fazer isso. Equações você pode resolver de várias formas. Pode ir detalhando ela bastante, mas pode também ir na paciência para não errar alguma coisa. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse x aqui que está depois da igualdade, vou trazer para o primeiro lado. Porque a nossa intenção aqui é isolar o termo x. Então, se ele está positivo, vem negativo. Igual a 1000 que já está aqui no segundo membro. E esse número aqui, 700, que está antes da igualdade, vou mudar de lado, vai ficar depois da igualdade, ele vai passar a ser negativo. Agora fica fácil porque eu vou ter 3x menos x, resulta em 2x. 1000 menos 700, isso dá igual a 300. Então, chegamos à solução que 300 dividido por 2 será igual a 150 gramas. Então, para que nossa balança esteja equilibrada, cada caixinha X vale 150 gramas. Ok? Tem outro caso aqui, mas só que agora já é da nossa atividade. Vocês vão resolver aí essa balança. Veja que está bem parecido com o exemplo agora que eu passei. Veja o exemplo novamente e tire suas conclusões sobre a resolução da questão 1, que diz o seguinte: de acordo com a balança, quanto vale cada caixa X? Então você vai encontrar o valor de uma caixa dessa e ver aí o resultado, a alternativa correta. Na questão 2, aqui está numerado como 1, mas considera aí como 2. Qual o conjunto solução da equação 3x mais 5 igual a 2x mais 14? Então, o que teve diferente aqui foi só a numeração da nossa equação que está errada. Aqui é 2, certo, gente? Um errinho de digitação não vai atrapalhar em nada. Então, resolvendo a equação, isola o termo x e encontra a solução, que será uma única alternativa relacionada a essa questão. Então, espero que a nossa aula tenha sido proveitosa, que a gente possa agora verificar alguma dúvida que ficou no ar em relação à nossa aula de hoje, ok? Então, até a nossa próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.